Como descrever o tempo? De acordo com o Google, o tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Mas para mim, ele pode ser definido como, de maneira simples, tudo o que temos. Pois parece que foi ontem que estávamos aproveitando coisas que mais parecem uma memória inventada. Parece que foi ontem que nos vestimos para ir à escola, para ir para o primeiro emprego ou para viver um tempo há muito distante. E hoje, cá estamos nós, vivendo várias coisas. A única diferença é que estamos dentro de um tempo cujo qual conhecemos como presente, como o agora. Então hoje, vamos falar sobre o motivo pelo qual o tempo é seu maior ativo. Quando falamos sobre tempo, eu não posso deixar de citar uma ferramenta essencial no meu dia a dia, o PDF. Com o PDF, eu consigo otimizar meu tempo, organizar roteiros, estudos e até mesmo arquivos do meu trabalho, fazendo utilização de ferramentas como a de marcação, inserir comentários em blocos específicos e aplicar formas geométricas para segmentar partes do texto. E um dos principais diferenciais, certamente, é a integração com inteligência artificial. A IA permite gerar resumos automáticos e criar mapas mentais a partir do conteúdo do PDF. Além disso, é possível interagir com o documento por meio de chat, tornando a análise e compreensão mais rápidas. O software é compatível com Windows, iOS, Mac e Android, com uma única licença para até 4 dispositivos, atualizações mensais vitalícias e gratuitas e suporte 24 horas. Em termos de custo-benefício, o PDF custa aproximadamente 1/6 do Adobe Acrobat, mantendo recursos completos de organização, edição e IA integrada. O link para aquisição está na primeira linha da descrição e no comentário fixado. Obrigado PDF por patrocinar este vídeo. Quando somos crianças, a vida parece infinita. A sensação é que um dia tem, ao contrário do que todos falam, bem mais do que 24 horas. Quando você cresce um pouco, você continua achando que a vida ainda é infinita, principalmente na adolescência, pois ainda aqui você acha que tem tempo de sobra ainda, fazendo com que seja plantada a semente do depois eu faço, ano que vem eu começo, ou quando eu tiver tempo, eu vou fazer. A mente humana subestima a velocidade da vida, pois, ao contrário do que pensávamos, o tempo passou e muitas pessoas, em um certo ponto da vida, seja lá qual for, têm aquele estralo na consciência, aquele despertar e começa a se perguntar como. Como eu pulei dos 18 para os 27, 32, 40 e por aí vai, sendo que eu nem percebi esse tempo passar. Eu acho que esse sentimento pode ser facilmente retratado naquela reflexão sobre o quanto você queria ser um adulto quando era criança. Existia ali naquele momento uma vontade constante de crescer, não por simplesmente entender o que isso significava, mas por observar pequenos detalhes que pareciam mágicos. Quando eu falo desses detalhes, me refiro a coisas básicas, como o som de chaves que balançava no bolso de um adulto, o jeito firme de segurar até uma sacola de mercado, e até a liberdade de atravessar a rua sem ter que pegar na mão de um mais velho. Isso e mais algumas ações dos adultos que víamos carregavam uma espécie de autoridade que fascinava. E no meio disso tudo, a gente criava a ideia de que crescer era conquistar um tipo de controle absoluto sobre a própria vida, como se ser adulto fosse acordar quando quisesse, comer o que quisesse e para onde quisesse. Uma promessa construída a partir de fragmentos do dia a dia dos nossos pais, tios e avós, que parecia ser fácil. Havia também aqueles momentos específicos que acendiam essa vontade. Ficar acordado até tarde, ver a casa em silêncio, com a televisão ligada em volume baixo, como se aquele horário pertencesse apenas aos adultos. E enquanto isso, a infância seguia com suas regras, horários e limitações, criando aquela ansiedade de ser adulto, onde você esperava o dia em que tudo aquilo deixaria de ser proibido e passaria a ser rotina que viveria.
Mas agora que você cresceu, consegue enxergar que aquele mesmo tempo que parecia tão largo e tão generoso começou a mudar de comportamento diante dos seus olhos? É como se ele deixasse de caminhar ao seu lado e começasse a literalmente correr à sua frente. E você, sem perceber, passa anos tentando alcançá-lo. Acorda cedo, dorme tarde, resolve uma coisa aqui, outra ali, faz planos, adia vontades, empurra sonhos com a barriga e repete para si mesmo que depois vai dar certo, que depois aquela atividade vai caber na sua rotina. Só que o depois, principalmente quando você é um adulto, não vem como esperávamos. Agora a gente tem muitas tarefas, muitas responsabilidades e muitas dores de cabeça para tratar. E nesses momentos, a gente se pega querendo voltar atrás. Sente saudade de um tempo em que essa correria nos cativava. Voltando para os dias atuais, o mais triste é perceber que o tempo está sendo tratado como nada. Ver que nós estamos entrando em um verdadeiro looping, um efeito manada que nos empurra para essa realidade atual. Um simples teste é se perguntar: quanto de valor você agrega para o patrão da sua empresa por ano? 300 mil? 1 milhão? Não. Se você trabalha aí 10 horas por dia, sem contar o deslocamento, trabalhando 15 dias por mês, isso dá no final 180 dias por ano. Tô jogando baixo, tá? Então o maior valor que você agrega para o seu patrão são 1.800 horas anuais. Para quem acha que isso é pouco, tenha em mente que 1.800 horas são mais que suficientes para você provavelmente arrumar sua vida. Saiba que algumas pessoas podem nem ter mais 1.800 horas de vida pela frente. Saiba que pessoas mais velhas do que nós dariam tudo para ter 1.800 horas com a juventude ou com a saúde que temos hoje em dia. E enquanto pensarmos em valores monetários, a gente nunca vai sair dessa rede. Então, quando te perguntarem, o maior valor que seu patrão tem é o seu tempo. Eu não sei se ficou muito complexo de entender, mas a questão é abrir seus olhos e dizer que seu tempo vale ouro, vale a riqueza de alguém. Isso tudo, pois o tempo é algo insubstituível. Você pode perder dinheiro e ganhar mais. Um objeto pode se quebrar e ser substituído posteriormente, mas o tempo não vai voltar atrás, sob hipótese alguma. Eu sempre falo para todos que eu conheço: tire um tempo para si, principalmente se você trabalha muito. É comum pensar que, poxa, eu tô tentando aqui tirar umas férias, eu tô parado, e isso ser levado como fracasso. O que é compreensível, pois o mundo corre em um ritmo diferente e eu não quero, sob hipótese alguma, fazer com que você se acomode. Mas eu quero te perguntar: como foram seus últimos 10 dias? O que relevante você fez? Tá cada vez mais difícil responder essa pergunta, pois cada dia mais somos consumidos por um algoritmo bizarramente projetado para prender nossa atenção. Você entra aí em um aplicativo e lá se vão 1 hora que nunca vão voltar, assistindo conteúdos que, em sua maioria, você não vai reter nenhuma informação, que não vão te dar nenhum tipo de resultado, de autocrítica ou de vontade de olhar para si mesmo e buscar o melhor. E isso tem gerado casos de ansiedade e depressão em muitas pessoas. Estima-se que cerca de 18 a 19 milhões de pessoas convivam com transtornos de ansiedade diagnosticados, o que representa aproximadamente 9,3% de toda a população. É como se a cada 10 pessoas que cruzam seu caminho ao longo do dia, pelo menos uma estivesse lidando com esse tipo de doença. Talvez você que esteja aqui agora sinta isso, essa ansiedade, essa inquietação. Mas papo de amigo. Comece a ver mais como você gasta seu tempo. Consuma mais conteúdos que você goste. Crie, se inspire, sinta tédio e busque ser criativo. Pois da mesma forma que você se sente, eu também me sinto. Tenho meu trabalho, meus problemas e minhas obrigações. Então, com esse conteúdo aqui, tente ver mais como você gasta seu tempo. Agora me diz aí, o que vocês acharam desse vídeo? Agradeço se chegou até aqui. Eu sou o VX e lembre-se sempre: o tempo é o seu maior ativo.